As palavras me atingiram como um tapa na cara às 2 da manhã, proferidas com a crueldade casual que só vem de muito vinho e anos de ressentimento reprimido. Jack, vamos ser honestos, disse Laia, girando sua terceira taça de Chardonnay enquanto se encostava no balcão de granito da nossa cozinha. Meus amigos acham que você não é impressionante o suficiente para mim. Talvez eu devesse mirar mais alto. Levantei os olhos do meu laptop, onde estava revisando solicitações de seguro. A luz azul projetava sombras sobre nossa cozinha impecável. 20 anos como perito de seguros me ensinaram a ler as pessoas, a detectar as mentiras em suas histórias cuidadosamente construídas. Mas ouvir isso da minha própria esposa, com quem sou casado há 8 anos, ainda me pegou de surpresa. É mesmo? Eu disse, mantendo a voz calma. O sarcasmo estava lá, logo abaixo da superfície, esperando. Tasha disse isso hoje à noite no jantar. Ela perguntou o que você realmente faz o dia todo, e quando tentei explicar que trabalho com seguros, ela simplesmente riu. Os dedos impecavelmente cuidados de Laia tamborilavam no balcão. Brett ganha uma fortuna no ramo imobiliário. Ele dirige uma BMW. Leva Tasha para o Vale de Napa. Brett Kenny, claro. Eu o encontrei 2 vezes nos eventos sociais de Laia, pura ostentação e nenhuma substância. O tipo de cara que usa o Rolex como se fosse um acessório e menciona o último negócio fechado 5 minutos depois de te conhecer. E o que você disse para Tasha? Perguntei, fechando o laptop lentamente. Eu disse a ela que você era confiável. Do jeito que ela falou, parecia uma doença. Levantei-me e fui até a janela com vista para o nosso quintal. A oficina que eu construí com minhas próprias mãos ficava no canto, onde eu restaurava móveis antigos nas horas vagas. Aparentemente, isso também não era impressionante o suficiente. Bem, então eu disse, virando-me para encará-la. Vá em frente e mire mais alto. Laia piscou, claramente esperando uma discussão ou súplica. O que isso quer dizer? Significa exatamente o que eu disse. Se eu não for impressionante o suficiente, se confiável não for mais o bastante, então talvez você devesse encontrar alguém que seja. Ela riu, mas pareceu forçado. Não seja dramático, Jack. Só estou dizendo que poderíamos fazer melhor. Seu presente de aniversário para mim é um jantar no Olive Garden. Brett levou Tasha àquela nova churrascaria em Portland e gastou $300. Meu presente para você, como eu disse baixinho, seria um fim de semana surpresa em Boston. Hotel com vista para o porto, ingressos para aquela peça que você mencionou, jantar no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Fiz uma pausa, observando sua expressão mudar. Mas você tem razão, isso não é impressionante o suficiente. Passei por ela em direção à escada e parei. A propósito, sua festa de aniversário semana que vem, aquela no clube de campo que você está planejando há meses. Cancelei a reserva hoje à tarde, junto com a viagem de fim de semana. Pareceu a coisa mais confiável a se fazer, dadas as circunstâncias. A taça de vinho escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão de azulejo. Você fez o quê? Cancelei. Também transferi nossa poupança conjunta para minha conta pessoal. Descobri que ser corretora de seguros ensina muito sobre proteção de bens. Sorri, mas não havia calor no meu sorriso. Durma bem, querida. Sonhe com ambições maiores. Deixei-a ali parada, entre os cacos de vidro e as manchas de vinho, a boca aberta em choque. Naquela noite, na minha oficina, instalei 3 câmeras escondidas com gravação de áudio, caso as coisas ficassem interessantes. Elas sempre ficam. A ligação chegou às 4h17 da manhã, 3 dias depois do pequeno discurso de Laia sobre almejar mais. Eu estava dormindo no quarto de hóspedes desde a nossa conversa na cozinha, e o toque estridente do telefone cortou a escuridão como uma faca. Jack. A voz de Tasha estava frenética, arrastada pelo álcool e pelo pânico. Aconteceu alguma coisa na festa da Ila. Você precisa vir. Sentei-me imediatamente alerta. Que festa? A festa de aniversário na minha casa. Nós fizemos mesmo assim, mesmo depois de você ter cancelado a festa na boate. Mas Jack, tem alguma coisa errada. Muito errada. Pelo telefone eu conseguia ouvir choro. Várias vozes falando ao mesmo tempo, o caos do pânico. Então ouvi a voz de Ila distante, mas audível. Onde está todo o nosso dinheiro? As contas estão vazias. Quase ri. Quase. Passe o telefone para Laia. Eu disse. Jack. A voz de Yaila estava embargada pelas lágrimas e pelo vinho. Alguém nos roubou. Todo o nosso dinheiro sumiu da conta conjunta e agora a conta do restaurante está em $4.000 e meu cartão foi recusado. E deixa eu te interromper aqui, eu disse, levantando da cama e indo até a janela.
O amanhecer ainda estava a horas de distância, mas eu podia ver as luzes acesas nas casas da vizinhança. As notícias correm rápido em cidades pequenas. Eu transferi esse dinheiro para minha conta pessoal há 3 dias. Lembra? Logo depois de você me dizer que eu não era impressionante o suficiente. Silêncio. Então você não pode fazer isso. É o nosso dinheiro. Na verdade, eu posso. O engraçado sobre contas conjuntas é que qualquer uma das partes pode movimentar os fundos. É completamente legal. Aprendi isso investigando casos de fraude de seguros. Jack, por favor. Tem 30 pessoas aqui. A conta é enorme. Estou com vergonha. Você está com vergonha? Não consegui disfarçar o sarcasmo na minha voz. Agora, imagine como me senti quando minha esposa me disse que as amigas dela acham que eu não sou bom o suficiente para ela. Eu não quis dizer que você estava falando sério. Então é o seguinte, você vai dar um jeito de pagar essa conta sozinha. Talvez peça ajuda ao Brett. Ouvi dizer que ele ganha um salário de 6 dígitos. Desliguei o telefone. Depois arrumei uma mala, coloquei na minha caminhonete e fui para a casa da minha irmã Dana, do outro lado da cidade. Ela estava trabalhando no turno da noite no hospital, mas tinha me deixado uma chave anos atrás para emergências. Isso servia. A estrada para a casa da Dana serpenteava pela parte antiga da cidade, passando pela fábrica que tinha fechado há 10 anos e pela lanchonete que ficava aberta a noite toda para os caminhoneiros. Eu estava pensando em café, em ligar para o trabalho dizendo que estava doente, em como era bom finalmente parar de ser o confiável. Eu nem vi o outro carro vindo. O impacto atingiu a porta do lado do motorista como uma marreta, fazendo meu caminhão girar para fora da estrada e cair na vala ao lado do riacho Miller. O mundo girou de lado, depois de cabeça para baixo e então tudo ficou preto. Acordei 3 dias depois no Hospital Geral do Maine, sem conseguir mover nada abaixo do peito e mal conseguindo falar. O primeiro rosto que vi foi o de Laia, coberto por lágrimas que pareciam quase genuínas. Meu Deus, Jack, você acordou, ela sussurrou segurando minha mão. Eu não conseguia sentir seu toque. Os médicos não tinham certeza. Os danos foram muito extensos. E o Dr. Martinez apareceu ao lado dela. Um homem de aparência cansada na casa dos 50, com olhos bondosos e más notícias estampadas no rosto. Bork, você sofreu um traumatismo raquimedular grave. Conseguimos estabilizá-lo, mas a paralisia parece ser permanente. Sinto muito. Permanente? A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu tentava processar o que aquilo significava. Nada de oficina. Nada de restaurar móveis. Nada de interromper conversas com minha esposa. A polícia quer falar com você quando estiver pronta, continuou o Dr. Martinez. O outro motorista fugiu do local. Foi um atropelamento com fuga. Mas agora, você precisa se concentrar na sua recuperação. Laia apertou minha mão novamente, e dessa vez percebi algo em sua expressão. Alívio? Não, isso não pode estar certo. Não se preocupe, querida, disse ela em voz alta o suficiente para o médico ouvir. Vou cuidar muito bem de você, do que precisar. O Dr. Martinez sorriu e nos deixou a sós. No instante em que a porta se fechou, a expressão de Laia mudou completamente. Ela se inclinou perto do meu ouvido, sua voz baixando para um sussurro. Isso é perfeito, na verdade. Agora você não pode me deixar e eu posso fazer o que quiser. Brett diz que maridos paralíticos são os melhores maridos. Eles não podem reclamar nem causar problemas. Ela se endireitou, alisando o cabelo, e deu aquele sorriso perfeito que usava para as amigas. Vou ligar para todo mundo e contar como você está sendo corajoso. Tente não babar enquanto eu estiver fora. Enquanto ela se afastava, seus saltos clicando no chão do hospital, percebi 2 coisas. Primeiro, meu acidente provavelmente não foi um acidente. Segundo, ser subestimado tinha acabado de se tornar minha maior arma. Eu não conseguia mexer as pernas, mas minha mente estava funcionando perfeitamente. E 20 anos investigando fraudes de seguro me ensinaram que a verdade sempre vem à tona, geralmente quando as pessoas menos esperam. As 2 semanas seguintes me ensinaram mais sobre minha esposa do que 8 anos de casamento jamais ensinaram. Quando os médicos e enfermeiros estavam por perto, Laia era a personificação do cuidado dedicado, ajeitando travesseiros, trazendo flores, falando sobre como superaríamos isso juntos. Quando estávamos sozinhos, ela era algo completamente diferente. Ops, disse ela na manhã de terça-feira, derrubando meu copo d'água e derramando o conteúdo sobre meu peito. Que desastrada minha! Vou pedir para uma enfermeira trocar sua camisola daqui a algumas horas. A água estava gelada e eu não conseguia me mexer para me afastar dela. Tentei falar, mas minha voz ainda estava fraca, mal passando de um sussurro. Você disse alguma coisa?
Ila se inclinou para mais perto, fingindo ouvir. Não, deve ter sido o vento? Ela fazia coisas assim o tempo todo. Movia meus remédios para a dor para um lugar fora do alcance do botão de chamada. Dizia às enfermeiras que eu estava dormindo bem quando, na verdade, eu tinha passado a noite acordada. Compartilhava detalhes sobre meu estado com as amigas, rindo de como eu era indefesa. Mas ela cometeu um erro. Ela se acomodou. E pessoas acomodadas se tornam descuidadas. Na quinta-feira à tarde, ela estava ao telefone com Brett, pensando que eu estava dormindo. Eles estavam planejando algo e não estavam sendo nada sutis. A casa está no nome dos dois, mas com ele assim, eu consigo cuidar de tudo, ela dizia. É fácil conseguir uma procuração quando seu marido mal consegue falar. A voz de Brett estava baixinha pelo viva-voz, mas eu entendi o suficiente. E o dinheiro do seguro do acidente? Essa é a parte boa. Acidente com fuga significa que a cobertura para motoristas sem seguro entra em ação. Pode ser R$500 mil, talvez mais. E adivinhe quem vai administrar tudo isso? Mantive minha respiração calma, meus olhos fechados, enquanto eles planejavam minha vida como se eu já estivesse morta. O seguro do acidente, a casa, minhas contas pessoais que ela não sabia que eu tinha protegido com um fundo fiduciário. Quando você acha que podemos oficializar isso? Brett perguntou. De alguns meses. Deixe-o se acostumar com a impotência. Então podemos começar a conversar sobre como é difícil para mim, como preciso de companhia. As pessoas vão entender. Depois que ela desligou, passei o resto da tarde pensando. Minhas pernas podiam não funcionar, mas meu cérebro estava funcionando perfeitamente. E eu passei 20 anos aprendendo como as pessoas tentam fraudar as seguradoras. Eu conhecia todos os truques porque já os tinha visto antes. Naquela noite comecei a testar meus limites. Os médicos disseram que a paralisia provavelmente era permanente, mas não tinham certeza. Concentrei-me em pequenos movimentos, um espasmo no dedo, um dedão do pé que talvez se movesse levemente. Nada dramático, nada que alguém notasse, mas algo estava lá. Fraco, mas estava lá. Na sexta-feira, eu conseguia sussurrar alto o suficiente para ser ouvida, embora tomasse cuidado para fazer isso apenas quando Ila não estava por perto. A enfermeira da noite, uma jovem chamada Amy, foi gentil e realmente me ouviu quando falei. A senhora Bork parece muito dedicada, disse ela enquanto verificava meus sinais vitais. Ela é especial, consegui dizer. Amy deve ter percebido algo na minha voz, porque me olhou com mais atenção. Está tudo bem, Sr. Burke? Você parece, sei lá, perturbado. Eu queria contar tudo a ela sobre os telefonemas, sobre o comportamento de Ila quando ninguém estava olhando, sobre minha crescente suspeita de que meu acidente não tinha sido aleatório. Mas eu precisava de provas primeiro. Precisava ser inteligente. Só estou cansado, eu disse. A recuperação é difícil. Naquele fim de semana, Laia trouxe Tasha e outra amiga, Simone, para me visitar. Elas se aglomeraram ao redor da minha cama como abutres, falando em voz alta e condescendente. Jack, você está com uma aparência muito melhor. Tasha exclamou. Laia tem cuidado tão bem de você. Tem sido tão difícil para ela. Simone acrescentou. Ela tem chorado todas as noites e se preocupado com o futuro, com dinheiro. Observei o rosto de Ila durante essa encenação. Ela estava adorando cada minuto. A atenção, a compaixão, a maneira como suas amigas elogiavam seu sacrifício. Ela havia encontrado uma maneira de ser a vítima e a heroína ao mesmo tempo. A seguradora ligou hoje. Laia anunciou. Eles querem discutir o acordo. Vai ser substancial. Os olhos de Tasha brilharam. Que ótimo! Pelo menos algo de bom pode surgir dessa tragédia. Brett tem me ajudado a entender a papelada, continuou Laia. Ele entende dessas coisas. Claro que entendia. Brett sabia de muita coisa, aparentemente. Depois que eles foram embora, fiquei deitado no escuro pensando no momento exato, nas evidências. No fato de que eu havia instalado aquelas câmeras na minha oficina apenas alguns dias antes do acidente. E elas ainda estavam gravando tudo o que acontecia no meu quintal, incluindo possivelmente conversas entre minha esposa e o namorado dela sobre como minha paralisia era conveniente para os planos deles. No domingo à noite, consegui alcançar o telefone ao lado da minha cama. Levei 3 tentativas e fiquei exausto, mas consegui. Desquei o número da minha irmã e esperei. Dana, sussurrei quando ela atendeu, preciso de ajuda. Dana chegou ao hospital às 2 horas da manhã, vestida com um uniforme cirúrgico e carregando uma cadeira de rodas que parecia oficial o suficiente para enganar qualquer um que não olhasse com muita atenção. Minha irmã sempre foi a durona da família, 5 anos mais nova que eu. Mas ela protegia as pessoas desde que era pequena o suficiente para dar um soco.
Isso é uma loucura, Jack, ela sussurrou enquanto me ajudava a entrar na cadeira de rodas. Se eles nos pegarem, não vão conseguir. Você conhece este hospital melhor do que ninguém. Eu ainda estava fraco, mas a sensibilidade vinha voltando aos poucos nas minhas pernas nos últimos dias. Não o suficiente para andar, mas o suficiente para me dar esperança. Além disso, eu vou sair do hospital por vontade própria. Não é sequestro se for voluntário. Chegamos à garagem sem incidentes. Dana tinha pegado emprestada a van de uma amiga, adaptada para cadeira de rodas, e em 20 minutos estávamos entrando na garagem da sua pequena casa do outro lado da cidade. Lila vai ficar louca quando descobrir que você sumiu, disse Dana enquanto me ajudava a entrar. Essa é a ideia. Eu vinha planejando esse momento há dias. A primeira ligação foi para Hale Tinkins, um ex-colega de trabalho que havia deixado a seguradora 5 anos antes para abrir sua própria empresa de investigação particular. Hale era cínico, minucioso e me devia um favor de quando o ajudei a provar um caso de fraude no seguro de acidentes de trabalho. Jack Burke. A voz rouca de Hale soou pelo telefone. Ouvi dizer que você está em maus lençóis. Não tão mal quanto as pessoas pensam. Preciso da sua ajuda, Hale, e preciso disso discretamente. Que tipo de ajuda? Do tipo que envolve vigilância, registros financeiros e provar que minha amada esposa está planejando me roubar enquanto eu supostamente estou indefeso. Hale ficou em silêncio por um momento. Essa é uma acusação séria. Eu tenho provas concretas, ou terei assim que você me ajudar a consegui-las. Nos encontramos na manhã seguinte no escritório de Hale, um espaço apertado acima de uma lanchonete no centro da cidade. Eu estava usando um andador agora. Dana estava certa sobre a paralisia não ser tão permanente quanto os médicos pensavam. Minhas pernas estavam fracas, mas funcionavam. Então, o que exatamente estamos investigando aqui? Hale perguntou, servindo um café tão forte que poderia remover tinta. Contei tudo a ele. O desastre da festa de aniversário, o acidente, o comportamento de Ila no hospital, os telefonemas que ouvi. Hale anotava, resmungando ocasionalmente ou fazendo perguntas. Você acha que o acidente foi intencional? Acho que foi uma coincidência muito grande, e acho que Brett Kenny sabe mais sobre isso do que está deixando transparecer. Hale recostou-se na cadeira. Provar tentativa de homicídio é uma tarefa árdua, Jack, mas provar fraude é algo com que podemos trabalhar. Começamos pelo básico. Hale analisou os registros financeiros de Laia e Brett, cruzando informações sobre seus padrões de gastos e procurando conexões. O que descobrimos foi interessante. Sua esposa tem gasto dinheiro como se não houvesse amanhã, disse Hale, espalhando papéis sobre a mesa. Roupas novas, jantares caros, uma viagem de fim de semana para Boston. Ei, não era para ser o seu presente para ela? Ela levou Brett em vez disso. Vi as despesas do hotel na nossa fatura do cartão de crédito. E Brett está com problemas de fluxo de caixa em sua empresa imobiliária, 3 propriedades em execução hipotecária, 2 processos de investidores, caras desesperados. O quadro estava ficando mais claro. Brett precisava de dinheiro. Laia queria um marido mais impressionante, e meu acidente tinha resolvido os problemas de ambos. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Preciso que você os vigie, eu disse. Principalmente quando estiverem juntos, e quero saber tudo sobre aquele acidente. Boletins de ocorrência, depoimentos de testemunhas, tudo o que você puder encontrar. Hale assentiu. Isso vai levar tempo, Jack, e dinheiro. Eu tenho os dois. O que me falta é paciência. Naquela tarde, enquanto Hale iniciava sua investigação, liguei novamente para meu advogado, Tom Stevens, que havia cuidado da compra da nossa casa em Views. Jack soube do acidente. Como você está? Melhor do que eu esperava, Tom. Escute, preciso de aconselhamento jurídico sobre proteção patrimonial. Claro. Qual é a situação? Expliquei sobre os planos de Laia para a procuração, sobre seus gastos, sobre minhas suspeitas a respeito do acidente. Tom ouviu sem interromper. Meu Deus, Jack, se ao menos metade disso for verdade, é tudo verdade. A questão é, como me protejo legalmente? Primeiro, revogamos qualquer procuração existente e garantimos que ela não consiga novas. Segundo, analisamos a separação dos seus bens. Se ela planeja se divorciar de você e ficar com metade, precisamos estar preparados. E a casa? Propriedade conjunta é complicada, mas se pudermos provar que ela está usando bens conjugais para um caso extraconjugal, isso muda tudo. No Maine, adultério não é um caso de sem culpa. No final da semana, eu tinha um plano. A vigilância do rei já tinha flagrado Ila e Brett juntos 3 vezes, incluindo um jantar bem íntimo no mesmo restaurante onde ela tinha reclamado da minha falta de charme.
As fotos eram nítidas, a cronologia era sólida e o comportamento deles estava ficando cada vez mais ousado. Mas eu queria mais do que apenas provas de adultério. Eu queria saber sobre o acidente. Ray ligou na sexta-feira com novidades. Encontrei algo interessante sobre o seu atropelamento e fuga, Jack. O boletim de ocorrência menciona transferência de tinta na sua caminhonete. Azul escuro metálico. Adivinha qual é a cor do BMW do Brett? Azul escuro metálico. Bingo! E adivinha quem fez reparos na lataria do carro 3 dias depois do seu acidente? Senti um frio na barriga. Uma coisa era suspeitar, outra era ter certeza. Podemos provar? Estou trabalhando nisso. A oficina mecânica mantém registros e tem um amigo que pode dar uma olhada nas notas fiscais do conserto. Mas Jack, se estivermos certos, estamos falando de tentativa de homicídio. Estamos falando de um homem que tentou me matar para roubar minha esposa e meu dinheiro, eu disse. A questão é, o que vamos fazer a respeito? As evidências de Ray se encaixaram como peças de um quebra-cabeça. Cada novo detalhe tornava o quadro mais claro e incriminador. Os registros da oficina mecânica mostravam que Brett havia pago em dinheiro vivo pelos reparos no para-choque dianteiro e no farol de seu BMW. Serviço realizado 3 dias após o meu acidente. Amostras de tinta da minha caminhonete combinavam exatamente com a cor do carro dele. Mas a descoberta mais interessante veio da vigilância. Eles não estão apenas tendo um caso, disse Ray, espalhando fotos sobre a mesa da cozinha de Dana. Eles estão aplicando um golpe. As fotos mostravam Laia e Brett se encontrando com várias pessoas pela cidade, potenciais clientes para a empresa de planejamento de eventos dela, investidores nos negócios imobiliários de Brett. Mas, de acordo com os registros financeiros que Ray havia obtido, muitas dessas empresas não existiam. Ela estava criando notas fiscais falsas para eventos que nunca aconteceram, explicou Ray. Recepções de casamento, festas corporativas, comemorações de aniversário, tudo fictício. O dinheiro entra na conta da empresa dela e depois é transferido para a empresa do Brett como taxas de aluguel do local. Lavagem de dinheiro, eu disse. Exatamente. E eles vêm fazendo isso há meses, provavelmente desde antes do seu acidente. Meu palpite é que eles precisavam que você saísse do caminho porque você acabaria descobrindo a fraude. Analisei as fotografias, sentindo uma raiva familiar crescer no meu peito. Não apenas pela traição, mas pela pura arrogância. Eles tentaram me matar e depois planejaram me roubar enquanto eu estava indefesa em uma cama de hospital. De quanto dinheiro estamos falando até agora? Cerca de $200 mil. Mas isso é só o que eu posso provar. Provavelmente há mais. $200 mil. Dinheiro das nossas contas conjuntas, do meu seguro, de clientes que pensavam que estavam pagando por serviços legítimos. Tudo isso canalizado para a empresa falida do Brett enquanto Laia fazia o papel de esposa dedicada. Quero acabar com eles, eu disse. Com os dois completamente. Ray olhou para mim atentamente. Jack, eu entendo que você esteja com raiva, mas se vamos fazer isso, precisamos fazer de forma inteligente e legal. Não podemos simplesmente. Não estou falando de justiça com as próprias mãos, interrompi. Estou falando de usar o sistema. Acusações de fraude, tentativa de homicídio, furto. Deixa a lei cuidar disso. E quanto a Laia? Você ainda é casado com ela? Essa era a pergunta que eu vinha evitando. Legalmente, sim, ainda éramos casados. Emocionalmente, aquele casamento havia terminado na noite em que ela me disse que eu não era impressionante o suficiente. Não por muito tempo. Nas 2 semanas seguintes, coloquei meu plano em ação. O primeiro passo foi proteger meus bens. Com a ajuda de Tom Stevens, transferi a propriedade da casa para um fundo fiduciário. Movi minhas contas pessoais para um banco diferente e me certifiquei de que Laia não pudesse acessar nada sem meu consentimento explícito. O segundo passo foi reunir mais provas. A operação de vigilância de Ray se expandiu para incluir gravações de áudio. Perfeitamente legal no Maine, desde que uma das partes da conversa consinta. E já que estavam discutindo crimes contra mim, imaginei que me encaixava no perfil. As gravações foram esclarecedoras. Jack está começando a ficar desconfiado. A voz de Yayla saiu clara pelo equipamento de Ray. Eles estavam almoçando em um restaurante no centro da cidade, pensando que estavam a salvo de ouvidos curiosos. Que tipo de desconfiança? Perguntou Brett. Ele tem feito perguntas sobre o acordo com o seguro e ontem quis ver os extratos bancários da minha conta comercial. O que você disse a ele? Que a papelada estava no escritório. Mas Brett, ele não é tão indefeso quanto pensávamos. Os médicos dizem que ele pode recuperar mais mobilidade do que esperavam inicialmente. Houve uma longa pausa, então a voz de Brett, mais baixa e mais ameaçadora.
Talvez precisemos considerar outras opções. O que você quer dizer? Quero dizer, acidentes acontecem o tempo todo em hospitais. Trocas de medicamentos, falhas de equipamentos. Seria trágico, mas pelo menos você estaria livre para seguir em frente com a sua vida. Meu sangue gelou ao ouvir aquela gravação. Eles não estavam planejando apenas me roubar. Eles planejavam terminar o que o acidente de carro havia começado. Eu não posso fazer isso, Brett. Eu não sou açougueiro. Você não precisaria fazer nada. Tenho amigos que trabalham com suprimentos médicos. Um pequeno ajuste na medicação para a dor, talvez um problema com o equipamento de oxigênio. Pare. Simplesmente pare de falar sobre isso. Mas o estrago já estava feito. Eu os tinha gravado discutindo sobre meu homicídio, e isso mudou tudo. O terceiro passo foi o mais difícil. Fingir que nada havia mudado. Eu tive que voltar a bancar a vítima indefesa enquanto eles planejavam minha morte. Laia retomou suas visitas ao hospital, trazendo flores e sorrisos falsos, enquanto eu sorria de volta e fingia acreditar em sua atuação. Você está com uma aparência muito melhor, disse ela durante uma visita, ajeitando meus travesseiros com um cuidado exagerado. O fisioterapeuta disse que você poderá usar uma cadeira de rodas em breve. Seria ótimo, eu dizia semanalmente. Odeio ser tão dependente de você para tudo. Não se preocupe com isso. Eu cuidarei de você, não importa o que aconteça. A ironia era sufocante. Ela prometia cuidar de mim enquanto planejava acabar com a minha vida. E eu a agradecia enquanto planejava destruí-la. Mas eu precisava de mais uma prova antes de agir. Precisava de evidências da tentativa de homicídio. Não apenas do acidente de carro, mas também dos planos atuais deles. E para isso eu precisava correr um risco. Laia, eu disse durante a próxima visita dela. Tenho pensado no futuro, em nós. Ela ergueu os olhos da revista, repentinamente alerta. O que tem a ver com a gente? Eu sei que isso tem sido difícil para você. O acidente, as contas médicas, cuidar de mim. Eu não quero ser um fardo. Jack, não fale assim. Você não é um fardo, mas eu sou. E tenho pensado que talvez fosse mais fácil para todos se eu simplesmente desistisse. Os olhos dela se arregalaram, mas percebi algo mais em sua expressão. Esperança? O que você quer dizer com desistir? Quero dizer, parar de lutar tanto. Parar de tomar os remédios. Deixar a natureza seguir seu curso. Laia ficou em silêncio por um longo momento, e eu quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Se eu desistisse sozinha, ela não precisaria da ajuda do Brett. Ela poderia bancar a viúva enlutada, receber o dinheiro do seguro e seguir em frente com a vida. Jack, você não pode pensar assim. Você tem que continuar lutando. Mas a voz dela não tinha convicção. E quando ela foi embora naquele dia, estava sorrindo. Na manhã seguinte, Ray ligou com a notícia que eu estava esperando. Ela entrou em contato com o Brett logo depois de sair do hospital ontem. Eles vão se encontrar hoje à noite na casa dele para discutir como agilizar as coisas. Eu já instalei a fiação de som e vídeo na casa. Ótimo. Certifique-se de gravar tudo. Jack, você tem certeza disso? Depois que tivermos a gravação deles planejando seu homicídio, não haverá volta. Pensei no sorriso da Laia, na conversa casual do Brett sobre as falhas dos equipamentos médicos, nos $200 mil que eles roubaram enquanto eu estava indefeso em uma cama de hospital. Tenho certeza. Vamos terminar com isso. A gravação que a Ray fez naquela noite era tudo o que precisávamos e muito mais. Brett e Laia, achando que estavam seguros na sala de estar dele, detalharam todo o plano com a eficiência casual de quem já fez isso antes. Se o Jack realmente está desistindo, só precisamos acelerar o processo. A voz de Brett saiu clara na gravação. Um pouco mais de morfina no soro, talvez desconectar o oxigênio por alguns minutos, fazer parecer que o corpo dele simplesmente não aguentou mais o trauma. Como conseguimos acesso aos equipamentos médicos dele? Perguntou Laia. Eu já disse que tenho contatos. Meu primo trabalha com suprimentos médicos. Ele consegue o que precisamos. Só precisamos acertar o momento certo. E depois, você finge ser a viúva devastada. Recebe o dinheiro do seguro. Depois de um período razoável pela manhã, podemos ficar juntos abertamente. Talvez tirar umas férias longas enquanto a seguradora processa o pedido. Eles passaram uma hora discutindo detalhes, planejando o momento certo e até como Laia agiria ao encontrar meu corpo. Foi arrepiante ouvir minha própria morte ser tratada como uma transação comercial. Mas eles cometeram um erro crucial. Foram gananciosos. E o dinheiro que já movimentamos? Laia perguntou sobre as contas da empresa. Está tudo certo. Pelo que se sabe, essas foram despesas comerciais legítimas.
Mesmo que alguém investigue depois que Jack morrer, não encontrarão nada suspeito. $200.000 é muito dinheiro para explicar. É uma gota no oceano comparado ao que receberemos do seguro de vida. A apólice de Jack paga $750.000 por morte acidental, mais o acordo do acidente de carro. Estamos falando de mais de $1 milhão, Ila. Reinterrompeu a gravação e olhou para mim do outro lado da mesa da cozinha de Dana. Isso é conspiração para cometer homicídio, fraude de seguro e roubo. Pegamos eles na lata. Qual é o nosso próximo passo? Entregamos isso para a polícia e deixamos que eles resolvam. Balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Quero confrontá-los primeiro. Quero ver a cara deles quando perceberem o quão gravemente erraram nos cálculos. Jack, isso é perigoso. Se eles souberem que você está de olho neles, eles vão o quê? Tentar me matar? Eles já estão planejando isso. Levantei-me, minhas pernas agora firmes após semanas de fisioterapia. Além disso, não vou sozinho. O confronto aconteceu 3 dias depois, no festival anual do Dia dos Fundadores, na praça da cidade. Metade da população da nossa pequena cidade estaria lá, incluindo Laia e Brett, que vinham fazendo aparições públicas juntos como amigos, apoiando-se mutuamente em momentos difíceis. Cheguei com Dana e Ray, caminhando devagar, mas com firmeza apoiado em uma bengala. A visão de mim de pé e me movimentando causou um grande alvoroço. A maioria das pessoas pensava que eu ainda estava acamado e indefeso. Laia me viu primeiro. Ela estava perto do coreto com Tasha e Simone, rindo de algo que Brett havia dito. O sangue sumiu do seu rosto quando nossos olhares se encontraram. Jack, ela chamou, sua voz ecoando pela praça. O que você está fazendo aqui? Deveria estar fora da cama? Caminhei em sua direção, ciente de que estávamos chamando a atenção. Ótimo. Eu queria testemunhas para isso. Na verdade, estou me sentindo muito melhor, eu disse em voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. É incrível o que um bom atendimento médico pode fazer. Claro, ajuda quando as pessoas não estão tentando sabotar sua recuperação. Brett deu um passo à frente, fingindo preocupação e exalando um perfume caro. Jack, que bom te ver de pé. A Lala estava tão preocupada com você. Tenho certeza que sim. Preocupada que eu me recuperasse o suficiente para perceber o que vocês dois andavam aprontando. A multidão ao nosso redor aumentava, pressentindo um drama. Numa cidade pequena, confrontos públicos eram melhores do que a televisão. Não sei do que você está falando, disse Ila, mas sua voz tremia. Não sabe. Meti a mão no bolso da jaqueta e tirei uma pasta cheia de fotografias. As fotos de vigilância do rei mostrando os dois juntos. Extratos bancários documentando a lavagem de dinheiro. Recibos de conserto do BMW do Brett porque eu sei tudo sobre o seu pequeno esquema. As notas fiscais falsas, o dinheiro roubado, até as amostras de tinta que combinam a cor do carro do Brett com a do meu acidente. O rosto de Brett empalideceu. Você não pode provar nada. Na verdade, posso sim. Olhei em volta para a multidão, certificando-me de que todos pudessem ouvir. Veja bem, o problema com fraudes de seguro é que é meu trabalho investigá-las. 20 anos de experiência me ensinaram a identificar padrões, como o fato de minha amada esposa estar roubando dinheiro de suas contas comerciais e repassando para o namorado enquanto eu supostamente estava morrendo no hospital. Isso não é verdade, protestou Laia, mas sua voz falhou. $200.000, Laia. É o quanto você roubou até agora. Mas isso não foi suficiente, foi? Você precisava que eu morresse para receber o seguro de vida. A multidão murmurava agora, sussurros chocados se espalhando pelo festival como fogo em palha seca. Tasha e Simone se afastaram de Laia, repentinamente relutantes em se associar a ela. Você está delirando, disse Brett. Mas ele olhava em volta nervosamente, calculando rotas de fuga. O acidente afetou seu cérebro. O acidente que você causou quando me jogou para fora da estrada com seu farol alto. Virei-me para falar diretamente com a multidão. Veja bem, o Brett precisava de dinheiro para o negócio imobiliário falido dele, e minha esposa precisava de um marido mais impressionante. Então, eles decidiram resolver os dois problemas se livrando de mim. Isso é uma loucura, disse Laia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva e frustração. Jack, por favor, você está doente. Você precisa de ajuda. Precisei de ajuda há 3 semanas, quando você planejava me matar com uma overdose de morfina. Felizmente, eu tinha amigos dispostos a gravar nossas conversas. Foi aí que Brett cometeu seu erro. Em vez de continuar negando tudo, ele perdeu a cabeça. Você acha que é tão esperto? Rosnou, aproximando-se de mim.
Você acha que pode simplesmente destruir a vida das pessoas porque está ressentido porque sua esposa arrumou um homem melhor? Melhorar? Dei uma risada, e foi um som áspero. Brett, você está falido. Seu negócio está indo à falência. Você está enfrentando vários processos e tentou cometer um homicídio para resolver seus problemas financeiros. Isso não é melhorar. Isso é desespero. Ele me atacou com um soco violento que parecia ter vindo de longe. Desviei facilmente, deixando-o tropeçar e passar por mim, e então ergui minha bengala com força, atingindo seu plexo solar. Ele caiu com tudo, ofegante. A multidão explodiu em aplausos e exclamações de choque. Alguém chamou a polícia, que já estava abrindo caminho pela multidão. Hales havia avisado sobre o confronto. Brett Kenny, disse o policial martinês enquanto se aproximava com as algemas, você está preso por conspiração para cometer homicídio, fraude de seguro e tentativa de homicídio culposo no trânsito. Laia Burke, sua parceira, acrescentou, você está preso por conspiração para cometer homicídio, furto e apropriação indébita. Enquanto liam seus direitos, vi o rosto da minha esposa se desfazer. A máscara de falsa preocupação e emoções manipuladas finalmente caiu, revelando a pessoa calculista e egoísta por baixo. Jack, por favor, ela implorou enquanto a algemavam. Eu nunca quis te machucar. Foi tudo ideia do Brett. Não, lê ela. Foi ideia sua na noite em que você me disse que eu não era impressionante o suficiente para seus amigos. Todo o resto foi apenas uma consequência daquele pensamento. Eles a conduziram por uma multidão que agora se mostrava abertamente hostil. Pessoas que nos conheciam há anos, olhando para ela com nojo e decepção. Brett foi colocado em outra viatura policial, ainda ofegante e segurando as costelas onde minha bengala havia encostado. Enquanto os carros da polícia partiam, levando minha esposa e o namorado dela para a cadeia, senti algo que não experimentava há meses. Paz. Tasha se aproximou de mim hesitante, o rosto pálido de choque. Jack, eu não fazia ideia. Nunca quis que nada disso acontecesse quando disse aquelas coisas sobre você não ser impressionante o suficiente. Olhei para ela por um longo momento. Essa mulher que ajudou a destruir meu casamento com sua crueldade casual e obsessão por status. Tasha, eu disse baixinho, você tem razão. Eu não sou impressionante. Não dirijo uma BMW, não ganho um salário de 6 dígitos nem tiro férias caras, mas sou inteligente o suficiente para pegar ladrões. Forte o suficiente para sobreviver a tentativas de homicídio e esperto o suficiente para derrubar pessoas que se acham melhores do que eu. Virei-me para ir embora, então parou e olhou para ela mais uma vez.